Oi, som. Oi, som. Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, amém? Grande privilégio, no meio da semana podemos nos reunir como igreja. Hoje especial vai ter até aniversário do José, aí, né? Então teremos estender um pouco mais esse momento de comunhão tão gostoso, onde podemos estar juntos, cultuando a Deus, nos alegrando como família e adorando. Sabemos que um alto preço foi pago para que possamos viver isso. E eu louvo a Deus por isso. Eu queria, nesse momento, convidar você a abrir sua Bíblia lá em Tito, capítulo 1. Hoje eu vou dar continuidade à exposição desse livro. Nós temos visto verso a verso desta carta, e hoje nós iremos dar continuidade na exposição. Amém? Todos abriram? Queria convidar você a curvar sua cabeça, juntamente comigo, orar ao nosso grande Deus, pedindo a graça dele para que ele nos abençoe nesse tempo. Amém? Nosso Pai querido e amado, te louvamos pelo privilégio que temos de sermos igreja, sermos uma família. E suplicamos, Pai, para que o Senhor possa nos proteger de todo mal, nos abençoar como comunidade, para estarmos sempre alertas diante dos perigos que nos rodeiam e muitas vezes estão no nosso meio. Que o Senhor nos dê sabedoria como comunidade para preservarmos a nossa unidade. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos esse amor e assim glorificarmos a Ti. Ter uma vida santa que agrada ao Senhor. Nos abençoe nesse tempo, fala ao nosso coração, que Teu Espírito nos edifique, nos proteja, leve aqueles que necessitam ao arrependimento, fortaleça os desanimados e traga fé ao coração daqueles que ainda não creem em Ti. Para a Tua própria glória, age no meio de nós, Senhor. Usa-me apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes nós ignoramos os alertas. Às vezes você está andando no carro e aí acende o painel lá do carro, sinalzinho da injeção, ou na moto. Você olha, sabe que precisa passar pelo mecânico e não passa. Ou às vezes o seu corpo começa a dar sinais de que você precisa ir ao médico. E você ignora isso. Ignora uma vez, ignora duas, e só vai nas últimas, né? E outras vezes nós ignoramos sinais que muitas vezes custam muito caro para a gente. Sinais esses que às vezes trazem custos altos, gastos altos. Às vezes você esquece de trocar o óleo da moto e chega um momento que vai ter que fazer o motor inteiro da moto porque o óleo ficou muito velho. Ou até mesmo a sua saúde, que pode custar a sua própria vida. Paulo também fala de um alerta que nós precisamos tomar muito cuidado no nosso cotidiano. Lá em Efésios capítulo 20, ele falou que ao sair, após ensinar os presbíteros, instruir os presbíteros, lobos vorazes surgiriam no meio da comunidade para tentar destruí-la. Paulo, ele alerta os presbíteros a respeito desse grande perigo. Perigo esse que pode custar a divisão da igreja, pode custar a saúde da igreja e pode custar até mesmo a destruição de uma igreja local. Por isso, como comunidade, nós precisamos estar alertas quanto a isso. Precisamos tomar cuidado com os lobos que podem, sim, irmãos, surgir no nosso meio. Nós não podemos ignorar isso. E com a palavra de Deus devemos aprender como lidar com os lobos vorazes e como lidar com os alertas que surgem no meio da comunidade, para que preservamos a unidade e que a igreja continue firme e consolidada no propósito maior, que é glorificar a Deus e tornar o nome dele conhecido. Então, pensando nisso, queria convidar você para juntamente comigo ler o versículo 12 de Tito, onde vai nos contextualizar um pouco a respeito do que Paulo está ensinando aqui nessa perícope especialmente. Ele fala assim no versículo 12: Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato.
Paulo aqui, nesse momento, está falando a respeito de falsos mestres que estavam surgindo no meio da igreja de Creta. Lembra que Creta é uma ilha e havia várias comunidades plantadas pelo apóstolo Paulo. Provavelmente por não dar tempo ele cuidar daquela igreja, estabelecer uma liderança, ele manda Tito para lá, capítulo 1, versículo 5, para colocar aquela igreja em ordem. E a primeira coisa que ele faz é estabelecer presbíteros. E uma das funções especial dos presbíteros, nós encontramos no versículo 9, é que ele deveria ser um homem apegado à palavra, para que ele pudesse exortar os irmãos pelo reto ensino, e para que ele também viesse a proteger a igreja diante das heresias que iriam insurgir no meio da comunidade local. E aí, ao pensar sobre esse assunto, ele diz: porque, Tito, vai surgir no meio de vocês, ou já tem no meio de vocês, homens insumissos, homens que são preguiçosos, homens que estão no meio da comunidade procurando conquistar coisas para fazerem aquilo que são dos seus próprios interesses, egoístas, orgulhosos, avarentos, homens esses que estavam desviando famílias inteiras da fé. Então, o pastor aqui, dentro dessa parte especial do capítulo, ele tem que ter essa habilidade de afastar o falso mestre e proteger a comunidade local. Por isso que Paulo ele vai agora aqui no versículo 13, concordando com o que é dito pelos filósofos de Creta, que de fato os cretenses são terríveis, ventres preguiçosos, homens insubmissos, homens que ignoram a autoridade. Ele dá uma ordem para Tito, nos ensinando aqui, apresentando um primeiro alerta, ou o que devemos fazer diante desse alerta que Paulo tem ensinado em todas as igrejas que ele passa para plantar. Cuidado com os falsos mestres. Então, como devemos lidar com ele? Como Tito, como pastor daquela comunidade, a liderança daquela comunidade, os pastores daquela comunidade, ou a própria comunidade deve lidar com o falso mestre. E ele diz no versículo 13, parte B, o seguinte: portanto, uma conjunção aí trazendo uma conclusão daquilo que ele falou anteriormente a respeito dos falsos mestres. Repreendes o que, irmãos? Severamente, para que sejam sadios na fé. Paulo, então, ele agora dá uma direção, uma ordem, de como deve ser lidado naquela comunidade, a proteção, como ele deve proteger aquela comunidade lidando com os falsos mestres. E ele diz que essa repreensão, ou seja, essa correção, e aqui a palavra repreensão é a ideia de admoestar mesmo. A partir da verdade, eu vou mostrar para o outro que ele está errado, e ele precisa mudar. E essa repreensão, essa mudança, à luz da verdade, ela tem que ser uma mudança ou uma repreensão severa. Um tom, muitas vezes, que pode ser interpretado aqui como algo rude. A ideia de Paulo aqui, irmãos, é que o tom da conversa tem que ser da altura do problema. À medida em que nós analisamos os problemas que vão surgindo dentro da comunidade, nós precisamos lidar à altura com ele. Porque lembra do alerta, isso está em jogo a unidade da igreja. Isso está em jogo a saúde espiritual dos irmãos que estão na comunidade. Isso está em jogo a glória de Deus. Uma igreja destruída em locais específicos, Deus tem a sua glória manchada. E muitas vezes igrejas essas se tornam pedras de tropeço para muitos. Então o alerta aqui é muito sério. Precisamos repreendê-los com severidade. Jesus fez isso muito bem quando ele esteve caminhando no nosso meio. Lembra quando ele lidou com os fariseus? A linguagem dele era uma linguagem à altura daquilo que aqueles homens estavam fazendo. Ele chama aqueles homens de hipócritas, homens de duas caras, homens que estavam ali fazendo homens 2 vezes mais dignos do inferno, que no caso eram os prosélitas, que se convertiam ao judaísmo. Jesus condena a obra daqueles homens, com palavras duras, falando que eram homens dignos de serem condenados eternamente por causa da vida espiritual hipócrita que eles viviam. Tinha um exterior limpo, mas o interior sujo, podre. Cristo usa ali, de certa forma, uma metáfora para explicar o que de fato aqueles homens eram. E ele disse que aqueles homens eram como sepulcro caiados. Eles eram belos por fora, mas por dentro, podres. Ali está falando de um sepulcro de uma pessoa morta mesmo.
que por dentro, por fora é bem pintadinho, bem legalzinho, mas abre o buraco daquele sepulcro. O que vai ter lá dentro? Muita sujeira, ossos podres, carnes podres, vermes lá dentro. E Jesus usa esse tom para lidar com a heresia, com aquele grande perigo que estava ali no meio da comunidade de Israel. Assim, os falsos mestres devem ser corrigidos severamente. Devemos agir assim com tais, para que o comportamento deles sejam intoleráveis no nosso meio. Nós não podemos tolerar falso ensino na comunidade. Nós não podemos tolerar heresia na comunidade. Isso aqui, irmãos, não significa sair gritando com a pessoa ou bater na pessoa. Não é essa a ideia. A ideia é que eu vou usar todos os meios para barrar com que esse falso ensino ele se alastre no meio da comunidade. Eu vou denunciar, eu vou impedir, eu vou correr para a liderança, para que a liderança possa vir e apagar aquele incêndio, antes que esse incêndio ele tome toda a igreja, e toda a igreja seja destruída localmente. Paulo ele nos ensina que nós devemos repreender com mansidão, mas mansidão não significa, irmãos, tolerância. Nós não devemos aceitar mentiras no nosso meio, devemos tratar isso sempre à altura, porque o que está em jogo é a unidade da igreja. O que está em jogo é a saúde espiritual da igreja. O que está em jogo é a glória do nosso grande Deus. E qual é o objetivo dessa repreensão? O que Paulo quer fazer por meio dessa repreensão? Ele destaca aí ainda no versículo 13, dizendo o seguinte: repreende-o severamente, e aí temos aqui um para quê, definindo o propósito, eles sejam sadios na fé. Aqui pelo contexto, eu quero que os irmãos tenham um pouco mais de atenção aqui nesse momento, porque Paulo está querendo mostrar para a gente que não é somente o cuidado com os falsos mestres aqui. Paulo também ele tem em mente a própria igreja local. Havia muitos daqueles irmãos que estavam sendo enganados por esses falsos mestres. E Paulo, ele parece, pelo contexto aqui da passagem, apontar também para a igreja local, que deve tomar cuidado para ser sadia na fé. Como é que a gente pode perceber isso? No versículo 14, no finalzinho, ele fala a respeito de homens desviados da verdade. Esses homens aqui desviados da verdade é uma das características desses falsos mestres que ele está se referindo aqui na perícope. E desviado da verdade aqui significa pessoas que não aceitam mais ou não se dobram mais diante da verdade de Deus. Eles ignoram a Deus, eles se afastam, são pessoas que não se voltam, que não aceitam aquilo que Deus ordena na sua palavra. Então, como é que essas pessoas poderiam ser sadias na fé? Então, pelo contexto, nós podemos considerar que Paulo tem em mente aqui não somente os falsos mestres, onde, claro, ele deseja que por meio da repreensão, por meio do ensino verdadeiro, os falsos mestres sejam corrigidos, e aí sejam libertos do laço do diabo e se voltem à verdade. Mas Paulo também tem em mente aqueles irmãos que foram ali enganados pelas heresias desses falsos mestres. E esses irmãos também precisavam, por meio de Tito, serem repreendidos severamente. Esses irmãos também precisavam ser chacoalhados por meio da instrução de Tito. Porque Paulo entende que o ensino verdadeiro ele vai promover saúde espiritual. Saúde espiritual, irmãos, aqui para Paulo, é alguém que entende a verdade de Deus, alguém que encarna a verdade de Deus e alguém que ensina a verdade de Deus. No início da carta ele fala a respeito de uma fé em que ele pregava para promover piedade. Olha comigo o capítulo 1 para você ver isso bem. No versículo 2, versículo 1 ainda, ele fala que é um servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Porque a verdade de Deus, ela produz isso. A verdade de Deus, ela produz piedade. Então, Tito deveria chegar e repreender severamente com a verdade, porque essa verdade iria produzir saúde espiritual para aqueles irmãos. Iria fazer com que aqueles irmãos, de fato, encarnassem
a sã doutrina, vivessem a sã doutrina. Aqui, portanto, então, a ideia é que Paulo requer que esses irmãos, eles se voltem à verdade de Deus imediatamente, porque eles estão em grande perigo espiritual. Eles estão sendo prejudicados pelas mentiras que estão escutando desses falsos mestres. E aqui nós precisamos lembrar, irmãos, que nem tudo que é diferente é heresia. Os pais da igreja, eles definiram bem isso, quando eles vão explicarem as palavras heresia, ortodoxia e heteroortodoxia. Heresias são coisas que de fato estão contrárias às Sagradas Escrituras. Ortodoxia é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é reto, está de acordo com a doutrina. E heteroortodoxia são assuntos que a Bíblia ensina e que pode haver diferentes interpretações. Por exemplo, temos irmãos presbiterianos que creem que crianças podem ser batizadas. Nós não entendemos assim. Isso é uma heresia? Não. Isso não ataca a espinha dorsal do Evangelho. Não ataca de forma direta a pessoa de Cristo, a sua obra, a Bíblia, as Escrituras como um todo. Ou algumas distinções como Israel e igreja. Alguns dizem que a igreja é a continuidade de Israel, é o mesmo povo, outros vão dizer que não. Enfim, são assuntos da parte da heteroortodoxia. Mas existem assuntos, irmãos, primários. Como, por exemplo, dizer que Jesus, por exemplo, não é Deus. Ou afirmar que é necessário realizar boas obras para se achegar a Deus. Assuntos como esse, ao se chegar na comunidade, nós devemos repreender severamente, corrigir à altura, para que esses ensinos heréticos não destruam a comunidade. Certo dia eu estava lá em casa, alguns irmãos foram para lá, e aí eles entraram para ter uma reunião lá, uma conversa, e chegaram alguns testemunhos de Jeová na minha casa. Bateram no portão, estava um pouco apressado para a reunião, mas eu decidi parar para ouvi-los. E aí eles entram, né? São muito amigáveis, são pessoas assim que você, conversando com eles, é uma conversa gostosa. São educados, tratam a gente muito bem. E aí a gente começou a conversar sobre a Bíblia, sobre a fé, fizeram algumas perguntas para mim. E aí entramos no assunto da palavra de Deus. Eu ouvi algumas coisas que eles tinham para dizer, mas eu fui logo na espinha dorsal. E aí eu fiz uma afirmação. Olha, eu creio que Cristo, Ele é Deus. Eu creio que Cristo, Ele é o único meio para ser salvo. Eu creio que Cristo, Ele é o próprio Deus que se encarnou e que isso é necessário para a salvação. E a partir dali, eles mudaram totalmente o tom de conversa comigo. Mas o ponto é, em um dado momento, eu cheguei para eles, eu me virei e disse assim, olha, se vocês não creem nisso, vocês vão serem eternamente condenados. Porque se Jesus, Ele não é Deus, Ele não pode ou Ele não tem a capacidade de pagar um pecado que nós cometemos, que é do tamanho de quem? De Deus. O sacrifício tem que ser do tamanho de Deus, para que esse pecado possa ser de fato pago. E se você não crê nisso, eram dois senhores assim, né? E eu falei com todo respeito, se vocês não creem nisso, se o Senhor não crê nisso, vocês serão eternamente condenados. Serão eternamente lançados no inferno. E para sempre irão ranger os dentes, distantes de Deus. Mudou-se todo o clima da conversa. Tentaram ainda conversar uma coisa ou outra, mas foram embora e nunca mais voltaram. Não sei porquê, né? Não quiseram mais conversar comigo. Mas essa é a ideia, irmãos. Nós precisamos destacar as verdades de Deus e não tentarmos ser politicamente corretos e evitarmos aquilo que Deus ordena que a gente diga. Nós temos que ser coluna e baluarte da verdade. Nós não podemos abrir brecha para heresias no meio da comunidade. E aí Paulo continua afirmando que a forma que esses irmãos devem conduzirem a vida deles para promover a saúde espiritual é também fugindo das heresias. Olha o que ele diz aí no versículo 14 de Tito. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A ideia aqui de não se ocupar é a ideia de não dar atenção, não ficar focando a sua vida em aprender e saber sobre esses assuntos. As fábulas judaicas aqui, que ele está se referindo no texto,
está na categoria da mesma ordem que Paulo dá para Tito, de que ele não deveria se ocupar com fábulas e genealogias sem fim. Naquele período, e até mesmo antes de Cristo, havia um certo tipo de misticismo a atribuir significados para números. Então, às vezes, eles pegavam lá no meio do judaísmo o nome, por exemplo, Abraão. Eles tiravam as vogais, e aí cada letra representava um número. E esse número apontava para algo superior, para uma ideia mística. Por exemplo, o nome Abraão, ao tirar as vogais, tinha determinados números, 318, e aí esse número 318 aponta para 318 a ideia de que Abraão era um homem espiritual, ou que ele tinha 318 funcionários valentes. E eles tentavam atribuir significados a isso. E aí Paulo está dizendo que não se deve gastar tempo com fábulas e genealogias judaicas, com essas ideias que não promovem fé e não promovem piedade nenhuma. E mais do que isso, aos mandamentos também de homens. Leis essas que são desenvolvidas pelos rabinos, especialmente lá na Talmud, que de alguma forma são necessárias para alcançar uma vida piedosa. Lembra que Jesus lidou com isso, quando ele foi lidar com alguns fariseus e saduceus, sobre aquela ideia lá do Corban. Então Deus tinha uma ordem, honra teu pai e a tua mãe, e aí o fariseu legalista, como uma forma de fugir disso, eles criaram uma lei, onde eles diziam que os bens deles deveriam ser entregues a Deus como oferta, e ao se fazer isso, ao dedicar determinado valor como oferta, como Corban, eu me tornaria isento de honrar meu pai e minha mãe por meio dos cuidados físicos que eles necessitavam. E aí Jesus pega e critica eles diante disso. Mostra que eles estão pecando, porque eles estão colocando a tradição de homens acima da lei de Deus. E assim esses homens, por meio dessas leis, dessas ideias espirituais, de promover certo tipo de supremacia, quem sabia mais, quem tinha um melhor entendimento, quem conhecia mais, eram pessoas mais elevadas na fé. Paulo, ele diz aqui que tudo isso é inútil e que nós devemos fugir desse tipo de pensamento. A saúde espiritual vem por meio da simplicidade do Evangelho, irmãos. Querendo ou não, isso muitas vezes está no nosso meio, no nosso coração. Muitas vezes nós queremos reduzir o cristianismo a regras. O não faça isso, não toque naquilo, não vá a determinado lugar. Resumimos a nossa aproximação de Deus àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Temos um grande problema, irmãos, de porque nós vemos a igreja, ou porque nós lemos a Bíblia, ou porque nós oramos muito, ou porque nós estamos sempre presentes nas programações da igreja, achamos que por conta disso, eu sou mais espiritual e mais digno de estar na presença de Deus do que outros. Surge no coração do cristão, muitas vezes, um orgulho, de achar que por meio dessas coisas você pode ter, de alguma forma, ou pode barganhar com Deus por causa daquilo que você faz. Isso não é novo. Isso sempre aconteceu no meio do povo de Deus. Sempre houve essa luta contra o legalismo, de achar que é por aquilo que você faz, que você pode se aproximar mais de Deus. Ou o contrário também, irmãos. Quando deixamos de ler a Bíblia, ou quando deixamos de orar e pecamos nisso, achamos que estamos longe de Deus, ou nos afastamos de Deus. É o outro extremo. Isso também é um tipo de orgulho, porque o que você está dizendo aqui é por meio das suas atividades, que você se aproxima ou não de Deus. Mas existe um equilíbrio nesse processo, e o equilíbrio é a graça de Deus. O equilíbrio é o entendimento de que nós somos privilegiados por Deus e que o culto, o vir ao culto, o ler as escrituras, isso não é peso para a gente. Por isso que o cristão ele está desprendido desse pecado de não conseguir, por exemplo, adorar a Deus, do culto ser um peso, do servir à igreja ser um peso, porque a graça chegou na vida dessa pessoa. E agora o cultuar a Deus, o vir à igreja, o servir os irmãos, o contribuir com o reino, isso agora é um privilégio e não um peso para nós.
É a graça de Deus, irmãos, que é o equilíbrio, para que nós não venhamos nos orgulhar, nem por aquilo que fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. É o entendimento que é pelo poder de Deus que nós fazemos o que fazemos. Não é a nossa capacidade, irmãos, que vai nos tornar uma igreja mais pujante, que mais glorificará a Deus. É Deus que efetua em nós tanto o querer como também o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós desenvolvemos algo que Deus já nos deu. Nós desenvolvemos a salvação porque Ele já nos deu a salvação. Não existe mérito nenhum em nós. Não é a nossa capacidade que nos torna mais santos ou menos santos. É a graça poderosa de Deus. É só Cristo, irmãos, e nada mais. As obras vêm como consequência do meu amor a Cristo. E não porque eu quero barganhar com Deus. Se no seu coração mora orgulho, o se achar melhor do que determinado irmão, porque você vem mais ao culto do que outros. Deus, porque eu não fui para o culto, algo do tipo. Isso é orgulho, irmãos. Cristo já pagou um alto preço. Nós precisamos nos agarrar nessa verdade e, como Paulo, vivermos constrangidos por ela. E servirmos não por medo, e servirmos não com aquele sentimento de que se eu não fizer isso, eu vou perder isso de Deus, ou aquilo de Deus. Não por isso. Não é isso que deve mover o nosso coração. O que deve nos mover é olhar para a cruz do Calvário, e entender que lá Cristo nos resgatou do império das trevas, onde eu e você estávamos caminhando para sofrermos eternamente. E por meio dessa graça maravilhosa, Ele nos convoca para vivermos em obediência e em piedade a Ele. Devemos fugir de todo tipo de legalismo, de todo tipo de sentimento de que é por mim ou por você, pela força do seu braço, ou pela falta dela, que te tornará mais próximo de Deus ou não. Esse é um dos alertas que Paulo levanta aqui. Cuidado com o legalismo, cuidado com o coração orgulhoso, cuidado com o sentimento de se achar capaz diante de Deus. Somos pó, irmãos, e ao pó retornaremos. O que sustenta a nossa igreja, o que sustenta as nossas vidas em piedade, não é o que eu faço em si, ou o que eu deixo de fazer, mas é a graça que poderosamente Deus atua em nós, para que façamos aquilo que Ele quer que façamos. É aquele tema difícil, soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas o ponto é que eu quero que você entenda, que se algo de bom sai de você, lembre-se a si mesmo, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Paulo, ele continua mostrando como se tornar sadio. E o segundo ponto que ele levanta, um alerta, é que nós não devemos focar no exterior. Olha o que ele diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Parece que aqui Paulo ele muda radicalmente de assunto, mas ele está falando do mesmo assunto aqui, irmãos. A única coisa que ele vai fazer agora é fazer uma distinção entre puros e impuros, ou crentes e descrentes. Quando ele vai falar que para o puro tudo é puro, ele está pensando aqui naquele que foi purificado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. A mente dessa pessoa foi purificada. E a ideia é que agora ela é capacitada pela graça de Deus, não pela obra humana, não pelo legalismo, não por fazer determinada coisa ou outra, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus que atuou naquela mente, que regenerou, trouxe o pecador à vida. Ele agora é capacitado para agradar a Deus. Ele está traçando essa distinção, que agora os puros, eles são aceitos por Deus por causa de Cristo, por causa da obra de Jesus. E assim, tudo que eles fazem é puro. Tudo que eles fazem agrada a Deus nesse sentido, porque ele começa agora em Cristo, pelo poder que atuou no coração dele, a realizar boas obras. Mas para o incrédulo, nada é puro, ou impuro e incrédulo, como ele coloca. As ações mais virtuosas são manchadas pelo pecado. Lembra que Jesus fala que é do coração do homem que procede todos os desejos malignos, o adultério, a ira, orgulho, facção, todo tipo de pecado que brota do homem, não vem de fora, mas vem de onde? De dentro.
É por isso que é necessário uma transformação interior, uma pureza interior, para que a sua visão exterior ela seja modificada, para que a sua vida exterior ela seja transformada. Por isso que não existe diante de Deus ímpios agradá-lo, de forma nenhuma, irmãos. As maiores virtudes que nós podemos observar na vida de um ímpio, ela jamais poderá agradar a Deus. As coisas mais louváveis que podemos imaginar aqui, elas estão manchadas pelo pecado. O que Paulo está fazendo aqui é condenando todo tipo de legalismo e pensamento, onde de alguma forma pelas suas obras você pode alcançar algo da parte de Deus. Os incrédulos têm a mente e a consciência corrompida. Todo o interior deles está contrário a Deus. Por isso que o ensino desses falsos mestres deveria ser rejeitado. Eles focam apenas naquilo que é exterior. É o sepulcro caiado. Eles focam apenas no fazer boas coisas. Mas eles não estão observando o que, irmãos? O coração. E é isso que nós precisamos fazer como puros. Como um povo que foi purificado por Deus. É enquanto nós estamos sim obedecendo a Deus, constrangidos pela graça, nós observamos a motivação do nosso coração. O porquê eu faço o que faço. O incrédulo, como um cristão puro, ele pode fazer diversas coisas que nós fazemos aqui na igreja também. Ele pode ajudar um missionário, ele pode receber alguém na sua casa, ele pode vir para os cultos todo domingo, ele pode participar de todas as programações da igreja, não é não? Pode ou não pode? Claro que pode. Ele pode fazer tudo isso. Mas o seu coração é motivado por interesses egoístas, por glória, por fama. No coração dele não há um coração transformado, onde a graça de Deus o move para fazer aquilo não pelos homens, não por medo do que vão dizer dele, porque vão achar dele, mas ele faz isso porque ele ama a Cristo. Essa é a mudança. O purificado, o crente, o salvo pela graça, ele faz tudo isso. O vir ao culto não é menos que isso, tá, irmãos? O crente faz tudo isso. Ele vem ao culto, ele oferta, ele serve, ele ama, ele se sacrifica. Mas no seu coração há o desejo latente de agradar a Deus. Ele vive empenhado, dedicado. Os seus planos não são seus. As suas decisões não são suas. Ele vive como servo submisso para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Paulo quer trazer essa distinção e mostrar que o legalismo, as atividades externas não podem nos purificar. Somente Cristo pode. É por isso que nós todos os dias corremos até Ele. É por isso que somente por Ele há de fato salvação, crescimento, e é somente por meio dEle que a igreja permanecerá unida, que a igreja permanecerá saudável, e a igreja consequentemente irá glorificar a Deus. E por último, Paulo mostra por que os falsos mestres não devem ser escutados. O ensino deles não promove santidade. Olha o que ele diz aí, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses falsos mestres são aqueles que declaram fé. Eles dizem que concordam com os 5 pontos do calvinismo. Eles dizem que concordam com todos os pontos da fé reformada. Eles declaram essa fé. Eles dizem, eu amo a Jesus. No contexto aqui de Paulo, eles falavam que acreditavam em Jesus, que Ele veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou. Eles professavam isso. Eles declaravam essa fé. Se colocavam como mestres da parte de Deus. Mas eles negavam a Deus, a essa fé que professavam pelas suas obras. Esse, irmãos, é o mal da má teologia, da heresia. A heresia não produz vida. O poder que eles alegam ter, místico, não transforma. Quando entramos na vida dessas pessoas, o lado delas é uma bagunça.
filhos insubordinados. É por isso que Paulo anteriormente, ele vai falar das qualificações pastorais, e ele vai lá tecer as qualificações que devem ser observadas na vida particular do presbítero, para ver se esse presbítero, de fato, houve transformação do Espírito Santo na parte da vida dele, na vida dele como um todo. Porque aquelas qualificações ali, ser irrepreensível, marido de sua mulher, hospitaleiro, ser um homem benigno, ser um homem bondoso, organizado, isso, irmão, só é capaz se o Espírito Santo entrar na vida do homem e transformar a vida dele. Amar a sua esposa incondicionalmente, amá-la até o fim, amar os seus filhos, ensinar o temor do Senhor, as suas finanças organizadas para servir e adorar a Deus. Essa mentalidade, esse estilo de vida só se pode ter se o poder de Deus atuar na vida do coração de um homem e torná-lo habilitado para toda boa obra. Homens que confessam, mas não lutam contra os seus pecados, ou melhor, não confessam e não lutam contra os seus pecados, vivem se escondendo, vivem tentando com medo do que as pessoas vão achar da sua vida, não tem amigos de confissão de pecado, não tem amigos para lhe ajudar nas suas lutas, ninguém sabe das suas fraquezas, ninguém sabe é por isso que esses falsos mestres, de muitas igrejas que estão por aí, não devemos citar nomes aqui, mas eles são pessoas inalcançáveis, para chegar neles é tanta segurança, rapaz, é tanta segurança para chegar, para dar um oi para ele, é triste, irmãos. Vários exemplos aqui na minha cabeça, mas não queria perder tempo com isso. Mas são homens que nós não conseguimos entrar na vida deles, porque escondem, são homens mentirosos, que não vivem a verdade de Deus, que não vivem a palavra de Deus. E aqui, abrindo um parênteses aqui, brevemente, irmãos, uma da formas de cuidar da nossa igreja é se intrometendo na vida do outro. Devemos nos intrometer na vida dos nossos pastores, dos líderes da nossa igreja, e a liderança também vai se intrometer na sua vida. Paulo está dizendo para ti que tem que haver essa repreensão de forma séria. Como é que eu vou lhe repreender se eu nem conheço quais são as suas lutas? Se você não confessa as suas lutas, se você não pede ajuda. É por isso que Paulo diz aqui que esses homens são desobedientes. É por isso que esses homens são abomináveis, reprovados para toda boa obra. Não é incomum na igreja, irmãos. Aqui é um alerta que eu quero que você levante agora, não pensando externamente, mas eu quero que você levante no seu coração. João diz que aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, o poder de Deus que atuou na ressurreição do nosso Salvador, é o mesmo poder, como diz Paulo, que atua na nossa vida. O poder que levantou Cristo dos mortos, é o poder que nos levanta para vencermos o pecado. O poder que atuou em Cristo no seu corpo humano, para trazê-lo à vida, traz também todo cristão à vida para a obediência a Deus. É por isso que João escreve com esse objetivo, para acendermos esse alerta, irmãos, refletirmos, será que eu não sou um falso mestre no meio da comunidade, ou um falso crente no meio da comunidade? Será que eu não estou sendo aquele que está atrapalhando a unidade da igreja? Estou promovendo a falta de saúde na igreja? Estou manchando a glória de Deus na igreja? Será que eu não sou esse? Ou você não faz essa atividade, como Paulo, de avaliar se você de fato está na fé? De avaliar se de fato você é um crente piedoso que ama a Jesus? Quem aqui pode levantar a mão e dizer que já chegou lá? Que já é perfeito e maduro em Cristo? A caminhada cristã não é a respeito daqueles que são fortes, irmãos. Aquele que se acha forte, toma cuidado para que não caia. A caminhada cristã é sobre aqueles que são fracos e correm para a graça de Cristo, dependem dela e pelo poder dela vivem em humildade, amor e serviço a Deus. E esse é um dos problemas das heresias. Elas não colocam os homens na parede. Elas não chacoalham os homens. Elas não confrontam os homens. E eu louvo a Deus, irmãos, por a nossa igreja. Eu sei que temos muita coisa para melhorarmos. Muita mesmo.
Mas eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, dos irmãos que pregam aqui. Homens que nos chacoalham com a verdade. Nunca esperemos menos do que isso. Nunca esperemos menos do que isso na nossa igreja. Precisamos disso. De homens que nos firam com a sua palavra, para nos curar. Porque se Deus não está lhe ferindo com a palavra dele, com certeza, você está muito doente e muito distante, e talvez nem na fé você esteja. A doutrina que não faz isso, ela mata os homens. E esse é um grande alerta, irmãos. Se você está na nossa igreja e você não se sente chacoalhado pela verdade de Deus, se você escuta e não há nenhum tipo de mudança na sua vida, se você não serve a igreja, se não há o amor fraternal, se você vive ou canta as verdades de Deus aqui no domingo, louvado seja Deus por isso, por ter um louvor que canta a palavra de Deus, as verdades de Deus. Se você é aquele que canta no domingo, mas na segunda-feira vive mergulhado na pornografia, tratando a tua mulher com machismo e autoritarismo, tratando o teu esposo com insubmissão, desobedecendo os teus pais, mentindo no trabalho, roubando no trabalho, sendo preguiçoso, desonesto, não estando nem para a palavra de Deus, você acha mesmo que você é um crente? Que o poder de Deus que atuou no corpo de Cristo, atuou na sua vida? Acenda esse alerta, irmãos. Precisamos constantemente lutar contra o nosso maior inimigo. Não é o mundo. Não é o diabo. Sou eu mesmo, irmãos. Eis o maior problema da igreja. Eu e você. Os nossos pecados, que destrói a unidade, que destrói a saúde e que mancha a glória de Deus. O verdadeiro cristão, ele escuta a voz de Cristo, irmãos, à medida que ele caminha. Na sua casa, no seu trabalho, nas amizades, na conduta diária, nas suas decisões. Você não pode achar, irmãos, que agora você vive no seu reino. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos debaixo do reinado de Cristo. Se você vai vir para a igreja ou não, a decisão não é sua. A decisão é de Cristo. Se você vai entrar no relacionamento ou não, se você vai casar ou não, se você vai tomar decisões de um trabalho, se você vai fazer qualquer coisa, você não deve pensar que essa decisão é a respeito de você. Mas você tem um rei para se submeter, um rei a prestar contas. Não se esqueçam, nós estamos aqui para servir a Cristo. Lembre-se, até os demônios creem e tremem. A questão é o quanto Cristo é visto na sua vida ou não. Muitos podem professar, mas se Cristo não é visto na tua vida cotidiana, pode ter certeza, não é eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. Você não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Por isso, os falsos mestres devem ser silenciados. O ensino deles é de origem humana. Eles focam apenas no exterior. E não há transformação no interior. Não há mudança de vida. Esteja em alerta. Olhe para o que você tem ouvido e vivido, para não ser achado longe do Senhor. Que os alertas que Deus tem constantemente colocado nas nossas vidas, irmãos, doenças, dores, angústias, como um bom pai que nos disciplina, que estejamos alertas, que nos esforcemos para cuidar da nossa igreja, proteger a nossa igreja, confessar os nossos pecados, vivermos em unidade, para que vivamos em unidade como comunidade, para que não venhamos dividir a igreja, para termos saúde espiritual e no final glorificarmos a Deus. Amém? Vamos orar por isso. Nosso Deus, muito obrigado por esse tempo, onde tivemos o privilégio de meditar na Tua Palavra, de sermos cortados, ó Deus, por ela. Sim, Deus, necessitamos desesperadamente da graça de Cristo. Sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso suplicamos, Pai, como igreja, nos ajuda, nos sustenta, promove no nosso coração o querer, capacita-nos a realizar a Tua santa verdade, nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados, a confessarmos, a corrermos para Ti, nos humilhar diariamente diante do Senhor, e assim vivermos de forma que Te agrada, que Te glorifica, para que assim a nossa igreja viva de fato em unidade, saudável espiritualmente,
e glorificando a Ti acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Pastor Claziano.